Amor próprio, autoestima, é praticamente uma espécie de monotemática hoje das redes sociais. Eventualmente, existe uma diferença básica entre autoestima e narcisismo. Todo o amor próprio hoje é vinculado a uma estima do corpo, de ruptura dos padrões canônicos de beleza e atratividade sexual do corpo. Eu acho que a diferença básica talvez seja a seguinte: a autoestima é o amor ao que o corpo é, e o amor próprio é a estima ao que o corpo faz obedecendo ao espírito, a um princípio moral, a um princípio ético. Não é exatamente esse tipo de amor próprio que eu percebo sendo valorizado nas redes sociais. Existe toda uma confusão de conceitos, e aqui eu começo como a criação de um padrão de desejo e de beleza que dizem, principalmente as feministas, criado por um patriarcado. Primeiro, o padrão de beleza não é criado por uma cultura machista ou qualquer coisa do tipo, principalmente o padrão de beleza feminino. O padrão de beleza tem um significado e uma origem na biologia e na pré-história. As mulheres gostam de homens fortes, grandes, de ombros largos, que podem exatamente oferecer uma prole saudável. Eu posso dizer isso, eu tenho, como se diz, o lugar de fala, porque eu sou cabeçudo, vesgo, esquisito, o meu pinto não é dos maiores. Então, esse tipo de padrão de desejo pode ser modificado, alterado pela cultura, assim como as mulheres. O padrão de desejo, o padrão de beleza biológico, neurológico, é aquela que oferece também bons instintos de reprodução, quadril largo, seios fartos, cintura fina. Claro que esse padrão também pode ser alterado pela cultura. E aí vem outra crítica progressista, que é o patriarcado que colocaria esse tipo de padrão, mas não é o patriarcado. Às vezes, por exemplo, a cultura, um padrão de beleza da mulher magra, né, que as plus size tem tanta complicação em relação a isso. Isso foi criado, por exemplo, nos anos 60, 70, a partir de um ponto de vista de estilistas, que não tem exatamente um padrão de desejo voltado para as mulheres, que criaram um padrão de beleza de magreza absoluta, de absolutamente não valorização do corpo voltado à reprodução. Volto a dizer, quadris largos, seios fartos, cintura fina, e a bunda grande que alimentaria o bebê, e que, a meu ver, fizeram uma espécie de conluio inconsciente, de uma espécie de revolta contra a beleza feminina e fazendo os corpos parecerem corpos de menininhos. Eu acho que, sim, a cultura muda o padrão de desejo, mas nem tanto assim, entendeu? Então, existem certos signos de beleza que são inalteráveis, e não tem jeito. A beleza, o culto à beleza, o culto à atratividade sexual é absolutamente, de alguma forma, injusta. O que eu acho curioso e paradoxal é estabelecer um tipo de empoderamento em relação ao próprio corpo, a valorização do próprio corpo, e não ao que o corpo faz em obediência a um princípio moral para além da atratividade sexual, que é fundamental, que é importante, que é interessante, mas que não é absolutamente tudo. Isso não é uma revolução de costumes, isso é uma involução a um padrão sexual de desejo, nada mais do que isso. E eu acho que isso tem um fundo histórico muito curioso, que a revolução sexual, que quando nos anos 60 irrompeu como uma quebra de paradigmas, de laços, contra um certo conservadorismo, contra a instituição do casamento, contra a instituição da família, de uma ampla liberdade sexual. Primeiro que a liberdade sexual é mais utilizada por gente que é bonita e atrativa sexual dentro de um padrão sociobiológico, cultural de desejo que seja, entendeu? E essa valorização hoje do corpo, essa sobrevalorização do corpo, tem muito a ver com uma espécie de narcisismo oriunda dessa revolução sexual, que culminou num conservadorismo máximo. Conservadorismo não, porque o conservadorismo é um conceito muito mal utilizado, mas não é o caso desse vídeo aqui, de um reacionarismo sexual terrível. As pessoas hoje usam o corpo como se fosse um altar,
como se fosse um altar sacrossanto de hipervalorização, mas não das relações sexuais, mas de narcisismo. Haja vista que qualquer tipo de olhar, ou flerte, ou palavra mais incisiva é vista como um abuso. E as pessoas estão se transformando, de certa forma, principalmente nas redes sociais, essas que falam tanto em autoestima, em narcisos. Totalmente não afeitos ao toque e à aproximação, e ter um medo em relação a qualquer tipo de olhar ou desejo mais incisivo. E a sexualidade tem um grau de certa incisividade, certa agressividade, claro, isso controlável civilizadamente, mas isso criou exatamente esse bode. A revolução sexual se transformou no princípio mais reacionário de culto, não às relações, mas de culto à valorização do próprio corpo em detrimento a qualquer tipo de relacionamento, e é um tipo de ressentimento em relação ao desejo. Pensem nisso. Eu acho que narcisismo, a gente está vivendo um tipo de culto ao narcisismo em contraposição a um verdadeiro amor próprio. Porque amor próprio eu acho que tem um sentido muito maior do que isso. O próprio primeiro mandamento, amar aos outros como a si mesmo, pressupõe que você precisa amar as suas ações, o seu valor como indivíduo, também o seu corpo, mas para além do próprio corpo, aquilo que você faz com o próprio corpo, para saber o que você faz com o espírito e o corpo de outras pessoas que você deseja e ama, para além ou aquém do desejo. É isso.